Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Você já deu um sorriso para o irmão do seu lado? Se não deu, essa é a hora. Mostre os dentes a ele. E aproveite o irmão para avisar que o irmão do lado está com alface no dente. Já tira aí, ajuda ele a tirar. Eu amo essa igreja porque todas as vezes que eu venho tem comida. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Leremos os versículos 1 até 7. Atos dos Apóstolos, fica no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, depois vem Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, se queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Oremos. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor nesta noite. Eu me coloco diante de Ti, Senhor, na posição de completamente dependente do Senhor, para que nessa noite seja anunciada a Tua palavra, Senhor. Aquilo que está no Teu coração possa alcançar as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que nós estejamos neste momento completamente conectados contigo. E qualquer espírito maligno, ó Deus, que tenta nos atrapalhar de ouvir a Tua voz nessa noite, que seja repreendido em nome de Jesus, porque nós estamos aqui dispostos a ouvir a Ti, e sair daqui, ó Deus, transformados, renovados, reanimados, porque este é o poder que a Tua palavra tem nas nossas vidas. Senhor, fala aos nossos corações, e que sejamos desafiados por Ti, e que a Tua palavra, ó Deus, traga transformação nas nossas vidas. Este é o desejo do nosso coração, Senhor. Abra os nossos ouvidos espirituais nesta noite, para que ouçamos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. O livro de Atos é chamado Atos dos Apóstolos, mas também poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. Nós vemos que desde o início do registro do livro de Atos, o autor, Lucas, ele registra o crescimento da igreja.
E no começo ele registra um ato muito importante do Espírito Santo, que é, logo no capítulo 2, o Pentecostes. No momento em que estavam ali reunidos 120 pessoas das várias partes de todo o mundo, esses 120 estavam orando, buscando a Deus, numa vigília na casa da irmã Maria. E aí, de repente, vem o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, de um modo completamente sobrenatural. Aquelas pessoas são tomadas pelo Espírito Santo, e dali, de Jerusalém, então começa um movimento que transforma a história da humanidade. O cristianismo começa ali como igreja estabelecida. A igreja do Senhor começa a se espalhar devido à perseguição. Nós vemos no finalzinho do capítulo 5, nós vemos uma história muito intrigante de uma perseguição aos discípulos, aos apóstolos. Esses apóstolos, Pedro e João, estavam pregando o Evangelho de Cristo. De repente, algumas pessoas provocam um tumulto lá na cidade de Jerusalém, e de repente esses discípulos são presos. Vem um anjo durante a noite, liberta esses discípulos. As cadeias estavam ainda fechadas, trancadas, os guardas estavam na frente da cadeia, postados em frente à cadeia, não ouviram nem viram nada, e esses homens saíram do cárcere e foram até o templo pregar. Na manhã seguinte, algumas pessoas chegam no cárcere e avisam os carcereiros: olha, os homens que vocês estão procurando estão lá no templo, estão ensinando, continuam pregando aquele homem, aquele Jesus, continuam pregando aquele caminho, aquela doutrina. E aí o Sinédrio, se reúne, chama aqueles discípulos, Pedro e João, chama de volta, os leva para serem interrogados. Quando são interrogados, é muito interessante que se levanta um homem e diz o seguinte, Gamaliel, diz o seguinte: senhores, por que vocês estão preocupados? Se essa obra realmente for de Deus, vai dar tudo certo. Ninguém pode contra Deus. Mas se essa obra não for de Deus, eles vão se lascar sozinhos, eles vão se ferrar sozinhos. Deixa eles pregarem. E no final das contas, Pedro e João saem depois de serem açoitados. São libertos e saem felizes. O final do capítulo 5 diz que eles estavam felizes. Versículo 41 diz que eles estavam felizes por terem sido açoitados. Eles estavam apanhando e estavam felizes. Estavam contentes por levar açoites nas suas costas, por causa de Jesus Cristo. A perseguição era tão forte que os discípulos precisaram se espalhar. Começaram a se espalhar por todas as regiões do mundo antigo. E tudo tem um projeto de Deus. E Deus, eu creio que Deus é especialista em tornar aquelas coisas que aos nossos olhos são ruins, tornar coisas boas. Essa perseguição, na verdade, cooperou para o crescimento do cristianismo. Os imperadores chegavam até Jerusalém, até a região da Judéia, perseguiam os apóstolos, perseguiam aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam crendo, mas aquelas pessoas tinham uma fé tamanha que elas se espalhavam e nos lugares onde elas iam, elas continuavam pregando. Eram verdadeiros missionários. Continuavam pregando aqui e lá, e o cristianismo, em vez de se fechar, ele se expandiu. Os apóstolos levaram o evangelho até a África, até a Europa. Quando Paulo, por exemplo, passa lá na primeira viagem missionária, ele passa lá por Antioquia da Pisídia, Perge,
Atália, são cidades que Paulo passa na Ásia Menor. Ali já havia igrejas estabelecidas. Já haviam cristãos que se reuniam naquele lugar. Olha que interessante. Isso porque toda a perseguição cooperou para o crescimento do cristianismo. O evangelho cresceu tanto que as pessoas começaram a se reunir todas juntas e seguir o caminho. O povo do caminho. O povo do caminho, então, andava em bando. Eu lembro logo que eu me converti na igreja de Pompeia, em 2002, a gente andava tudo em bando. Os jovens da igreja andavam todo mundo junto, parecia uma gangue andando pelas ruas de Pompeia. E era uma gangue do bem. Nós saíamos para evangelizar. Todos os sábados, depois do culto, a praça era sempre lotada e a gente saía para a praça e ia evangelizar. A gente orava pelas pessoas, estava sempre juntos, enfim. O povo do caminho naquela época começou a andar todos juntos. E de repente começa a ter alguns probleminhas. Alguns começam a ser privilegiados. As viúvas de fala hebraica estavam sendo privilegiadas. E as viúvas gregas, de fala grega, estavam sendo esquecidas. Ou seja, aquelas mais chegadas dos apóstolos, aquelas viúvas que eram mais próximas, que falavam até a mesma língua dos apóstolos, essas eram lembradas. Mas aquelas que haviam se convertido depois, aquelas que vieram de outras regiões, estavam sendo esquecidas. Não intencionalmente, mas aconteceu esse pequeno problema. E então os 12 discípulos, no caso aqui Matias já fazia parte dos 12, Judas havia se matado e Matias já fazia parte do grupo dos 12, então os 12 se reúnem e concordam entre si e entre alguns discípulos que é necessário que se escolham 7 pessoas, para que essas pessoas auxiliem no ministério. Porque os apóstolos estavam sobrecarregados. Eles decidiram então se dedicar ao ministério da palavra e da oração. É isso que o texto nos diz. E aqui nós vemos o primeiro princípio que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Qual é o lugar que a palavra de Deus e a oração ocupam na sua vida? Qual é o lugar que você coloca como prioridade? A Bíblia, a leitura, a meditação da palavra de Deus. Nós temos o costume de deixar as coisas de Deus sempre por último. Sempre por último. Se der tempo, eu leio a Bíblia. Se der tempo, eu vou ao culto. Se sobrar dinheiro, eu dou o dízimo. Se sobrar tempo, eu faço alguma coisa para Deus. Os apóstolos estão nos ensinando aqui uma coisa muito importante. A palavra de Deus é prioridade. A palavra de Deus é prioridade. A oração é prioridade. Portanto, nada melhor do que nós levantarmos de manhã e dedicarmos o primeiro momento do dia para orarmos. Nada melhor do que dedicarmos o primeiro momento do dia para lermos a palavra de Deus, porque é o seu melhor momento. Mas existem pessoas que são sonâmbulas, acordam de manhã e, na verdade, vão levantar 10 horas, 11 horas da manhã, né? A gente acorda às 7, mas levantar mesmo 10, 11 horas, né? Tem gente que sai tateando, escova os dentes, né? Toma banho e tal, mas acordar de verdade é mais tarde. Eu sou um desses. Às vezes eu tenho que estar na igreja cedo, a gente marca as coisas e tal, mas acordar mesmo é mais tarde.
Mas quando eu tenho o tempo de leitura da palavra e o tempo de oração, eu coloco como prioridade. Então, desligo o celular, vou para o meu cantinho, fecho a porta do quarto, fico quietinho e eu quero ouvir a Deus. Eu quero ler a palavra de Deus. Eu quero priorizar aquilo que Deus tem para mim. Qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa na sua vida? Os apóstolos perceberam que se eles continuassem naquele ritmo frenético de trabalho, além de pregar, além de orar, além de ministrar na vida das pessoas, eles ainda tinham que limpar o templo, limpar o lugar de reuniões, tinham que lavar os banheiros, tinha que distribuir os alimentos para as viúvas, tinha que cuidar da administração de todos os recursos. Afinal, naquela época, as pessoas estavam vendendo os seus bens, entregando o dinheiro das suas propriedades para a igreja. As pessoas estavam todas com o coração aberto, estavam compartilhando os seus bens para que a igreja pudesse ajudar outras pessoas. E este é o papel da igreja: ajudar os órfãos, ajudar as viúvas. E a igreja estava fazendo isso naquela época. E as pessoas estavam sentindo no seu coração essa necessidade de abrir mão das suas propriedades e entregar as suas propriedades, o dinheiro das suas propriedades para a igreja. Então imagine o trabalho que esses apóstolos estavam tendo. Era muita coisa para fazer. E eles percebem essa necessidade. Nós não podemos fazer tudo. Nós não podemos abraçar o mundo. E outro princípio que nós podemos aprender aqui, o segundo princípio: nós não podemos abraçar o mundo. Nós precisamos delegar algumas coisas. Por mais que a gente queira fazer tudo, por mais que a gente queira seguir aquele ditado à risca, né? Quer um negócio bem feito, faça você mesmo. E aí você vai fazendo, se envolvendo em tantas atividades, que você não tem mais tempo para Deus. Não tem mais tempo para a palavra de Deus, para a oração. Não tem mais tempo para ficar com a sua família. Não tem mais tempo para conversar com seus filhos. Não tem mais tempo para conversar com a esposa, com o cônjuge. Não tem mais tempo. Simplesmente porque você se envolve num ativismo sem fim. Trabalho atrás de trabalho, e quando está em casa está trabalhando. E homem não tem muito problema com isso, né? Para o homem é muito tranquilo, né? Está em casa, está trabalhando. Né? Para a mulher não, mulher está em casa, tem que estar em casa mesmo. Corpo, mente, alma, coração, tudo. Está em casa, está em casa. Trabalho é fora. Né? Mas para o homem é tranquilo, vamos trabalhar. O chefe liga, tá bom, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Quando a esposa está clamando por um momento de conversa. E às vezes também a esposa se enfia num ativismo, vai cuidar da casa, vai cuidar disso, daquilo outro, e aí o marido está lá esperando a esposa terminar tudo para poder sentar e conversar. Tem os dois lados. O fato é, nós precisamos delegar as coisas. É tão gostoso lavar a louça juntos. Tão gostoso. Fiz isso ontem à noite com a minha esposa. É muito romântico. Você pode ali trocar olhares. Não é, pastor Hermes? Dona Ivone? Né? Troca olhares, carinhos. Lavando a louça. É maravilhoso lavar a louça junto. É maravilhoso limpar a casa junto. Delega essas coisas, a gente termina mais rápido, sobra mais tempo para conversar depois, para curtir depois. E muitas vezes nós queremos fazer tudo, sozinhos. Alguns jovens já não querem fazer nada. Né? Tem minha mãe, tem meu pai, deixa eles fazerem. Né? Honre seu pai e sua mãe. Lave a louça sem eles pedirem. Limpe a casa sem eles pedirem. Limpa o quarto sem eles pedirem. Isso vai honrar o coração dos seus pais.
Já imaginou a sua mãe entrar no seu quarto e falar assim: meu Deus, que quarto cheiroso! Que isso? Tudo arrumado? A roupa toda no guarda-roupa? Fala Deus, né? Gente, isso é muito legal para os pais. É uma honra para os pais verem que os seus filhos estão fazendo sem que você peça. O fato é, nós precisamos delegar as coisas. E é muito importante nós ensinarmos outras pessoas a fazer aquilo que elas têm potencial para fazer. Eu imagino que o pessoal da igreja daquela época estava ansioso, esperando alguém pedir para que eles façam alguma coisa. Ansiosos. Fala, Deus, o coração dos apóstolos, porque eu estou querendo trabalhar na igreja, estou querendo fazer alguma coisa, mas os apóstolos fazem tudo sozinhos. Eles não deixam a gente encostar em nada, não deixam a gente nem lavar os banheiros, eles querem fazer tudo. Gente, na igreja o que mais tem é trabalho. O que mais tem é trabalho. E esse trabalho de diaconia, a palavra diaconia em grego é serviço. E esse trabalho que significa serviço, essa diaconia, coopera e muito. Coopera e muito. Quando vocês chegaram aqui à igreja, a igreja estava limpinha. Alguém limpou. As cadeiras estavam postas. Alguém organizou as cadeiras, limpou. Dá para ver que foi lavado aqui um pedaço. Tudo muito limpo. Glória a Deus. Glória a Deus porque pessoas já estão se dispondo para fazer isso. Glória a Deus porque tem servos e servas que já sentiram um chamado no seu coração para exercício desse ministério de diaconia. Glória a Deus. Porque isso não é papel só do pastor Hermes, só da dona Ivone. Também não estou isentando eles, né? Eles têm que fazer, mas não é só deles. O papel não é só deles. Se cada um ajudar um pouquinho, o ministério vai ficar muito mais fortalecido. Vai ser muito mais forte. E o mais interessante, 7 irmãos são escolhidos. 7 diáconos. Eles tinham algumas características. As características requeridas. Está aí no versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens. Primeiro, de bom testemunho. Segundo, cheios do Espírito. E terceiro, cheios de sabedoria. 3 características. Por que eles precisavam ter essas 3 características? Primeiro, bom testemunho. O trabalho ministerial na igreja depende do testemunho que você dá, não somente dentro da igreja, mas o bom testemunho que você dá fora da igreja. O trabalho ministerial para Deus depende do seu bom testemunho no seu trabalho, na escola, na faculdade, com os amigos, na sua casa. Em todos os lugares. Por que depende? Porque quando nós estamos servindo, nós estamos adorando. Quando nós servimos a Deus, nós adoramos a Deus através do nosso trabalho. E Deus não aceita uma adoração falsa. Deus não aceita o seu culto, a sua adoração, sendo uma adoração hipócrita. Se você não tem um bom testemunho fora da igreja, não adianta fazer boas obras dentro da igreja para poder suprir a falta que faz o bom testemunho lá fora. Muitas pessoas acreditam que podem fazer isso. E aí, fumam, bebem, brigam lá fora, chuta o cachorro, briga com a mulher, enfim. E aí chega na igreja,
é o santo, ou a santa. Faz as coisas todas direitinho, agrada a todos os irmãos, achando que a boa obra que faz dentro da igreja apaga as más obras feitas fora. Mas não apaga. Os olhos do Senhor estão por toda parte. Esses dias eu mandei essa mensagem para o Bala, né? Mandei a mensagem para o Bala: os olhos do Senhor estão por toda parte. E ele já me mandou a mensagem logo em seguida: fiz alguma coisa? Vai saber. Irmãos, os olhos do Senhor estão por toda parte, mas estão a contemplar os bons e os maus. Ele está vendo toda a sua boa obra, todo o seu bom testemunho, mas está vendo também o seu mau testemunho. E não adianta querer encobrir uma coisa com a outra. Não adianta. A sua adoração não subirá aos céus, se não for uma adoração de coração puro. Por isso, é necessário que tenhamos um bom testemunho para o exercício ministerial dentro da igreja. Por isso que é requerido um bom testemunho para o exercício ministerial dentro da igreja. É um requisito. Em segundo lugar, segunda característica, cheio do Espírito Santo. Esses homens precisavam ser cheios do Espírito Santo. Por que cheios do Espírito Santo? Eu entendo que uma pessoa cheia do Espírito Santo, na verdade, é uma pessoa que teve uma experiência com o Espírito Santo. Uma pessoa que falou ali diretamente com o Espírito Santo, que pediu para que o Espírito Santo entrasse na sua vida, entrasse no seu coração, e dessa forma passa por um processo de santificação. Começa ali, né, esse processo de santificação. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela pessoa ungidona, não é aquela pessoa assim que tem uma auréola sobre a cabeça, mas é uma pessoa que confessa os pecados. Uma pessoa santa não é aquela que não peca, mas é aquela que confessa os seus pecados. É uma pessoa que diante do pecado, ela recorre ao Espírito Santo. Eu necessito do Espírito Santo. Eu dependo completamente do Espírito Santo para que Ele me santifique, para que Ele limpe o meu coração diante de todos os pecados que eu já cometi, diante daqueles que eu ainda vou cometer. Jonathan Edwards diz que quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais pecado vai aparecer, mais luz vai trazer sobre o pecado. Isso é muito verdade, porque quando nós oramos, Deus começa a revelar no nosso coração aonde nós estamos errando. Quando nós estamos em espírito de oração, quando nós estamos numa vigília, quando nos ajoelhamos no nosso devocional para orar, Deus começa a tocar na ferida e começa a mexer. E começa a falar: filho, muda isso, filho, muda aquilo, não faça mais isso, você está errando aqui e acolá, converse melhor com aquela pessoa, peça perdão. Deus começa a falar, Deus começa a te desafiar. E isso só acontece com aquelas pessoas que oram. Quem não ora, não acontece isso. Quem é mais ou menos, né? Quem não está afim de buscar uma vida realmente de santidade, uma vida cheia do Espírito Santo, não acontece esse tipo de coisa. Mas aquelas pessoas que estão dispostas a pagar o preço, que estão dispostas a orar, a buscar a presença de Deus, essas pessoas sentirão o cutucão de Deus. E Deus cutuca mesmo. E eu diria que essas pessoas são cheias do Espírito. Essas pessoas que buscam a santidade são pessoas cheias do Espírito Santo. Em terceiro lugar, terceira característica, essas pessoas precisavam ser cheias de sabedoria. Precisamos ter muita sabedoria no ministério.
no exercício ministerial. Quando nós começamos a trabalhar no ministério, sempre aparece um espírito de porco para atrapalhar a gente. E não é um palmeirense. É um espírito de porco que começa a cutucar a gente e começa a falar mal da gente, começa a meter o pau naquilo que a gente faz, começa a destruir todos os sonhos que nós temos no nosso coração, e nessa hora nós precisamos ter muita sabedoria. Quando eu comecei a tocar violão, apareceu uma pessoa e falou o seguinte para mim: continua pregando, para de tocar, você toca muito mal. Eu acho que quando você era criança, você nunca ouviu música na sua vida. Não sei, porque quando você toca, parece assim que o violão está rachado, parece que está tudo quebrado. Não toca, pelo amor de Deus. Continua pregando. Mas a sabedoria de Deus me fez com que eu ficasse mais ainda motivado. E eu falava assim comigo mesmo: agora eu vou fazer esse cara dobrar a língua. Agora que eu vou treinar mesmo. E treinava até 2, 3 da manhã, tocando violão, fazendo barulho, acordando os vizinhos, né? Fechava tudo, todo o quarto, mas não dava. Ainda assim tinha gente que acordava e reclamava. Mas eu ficava tocando até 2, 3 da manhã, até os dedos sangrarem. Quando os dedos começaram a sangrar, aí eu tinha que parar naquele dia. Aí no dia seguinte tocava de novo, até sangrar de novo. Depois que forma o calo, nunca mais sangra, né? Hoje já nem sinto mais a ponta dos dedos. Mas enfim, a minha motivação foi: eu não vou ouvir essa conversa fiada aí. Minha motivação foi: eu vou fazer esse cara dobrar a língua. A gente precisa ter muita sabedoria, irmãos, muita sabedoria. Esses diáconos precisavam ter muita sabedoria, porque estava tendo confusão. As mulheres, as viúvas lá estavam brigando, estavam de fofoquinha. Os apóstolos entregaram a cesta básica para as outras, não entregou para mim. Não falo mais, estou de mal dos apóstolos. Era isso que estava acontecendo. Então os diáconos precisavam ter muita sabedoria para conversar com mulher chateada. Precisa ter muita sabedoria, né? Então eles iam lá com as mulheres hebreias e falavam assim: olha, vocês vão receber um pouquinho a menos, tá? Porque a gente está dividindo melhor aqui para as mulheres de fala grega, né? As mulheres helenistas também poderem receber um pouquinho de alimento. Olha, vocês vão ter que dividir um pouquinho das suas coisas com aquelas outras viúvas também. Eu sei que vocês não se bicam muito, né? Que vocês não têm muita amizade e tal, mas abre mão um pouco, para que elas possam também desfrutar desse caminho, para que elas também possam participar. Ou seja, os diáconos precisavam ter muita sabedoria, e o ministério dentro da igreja precisa também que nós tenhamos muita sabedoria. O versículo 5 é muito interessante, irmãos, porque diz: tal proposta agradou a todos, foi unânime, todo mundo concordou. Então escolheram Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo. É interessante porque para Estevão ele faz um parêntese aqui: cheio de fé e do Espírito Santo. Os outros não são, né? Porque além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. E a característica que ele coloca aqui do Nicolau: um judeu convertido, né, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Ou seja, era de longe, era de fora. Antioquia aqui no caso era da Síria, era um sírio que se converteu lá ao judaísmo e agora está vindo para cá para servir na igreja. Alguém de fora, alguém que não é dos nossos.
Mas esse parêntese o Lucas faz com o Nicolau. Agora com o Estevão, ele coloca uma qualidade maior, cheio de fé e do Espírito. Já foi falado antes que o requisito para ser diácono era cheio do Espírito. Mas Lucas faz questão de ressaltar: esse homem tinha fé, esse homem era cheio do Espírito. E os versículos seguintes, depois Lucas começa a contar os milagres, os feitos que Deus fez através da vida de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Primeira pessoa que nós temos o relato, né, histórico, primeira pessoa que morreu por perseguição ao cristianismo. E antes de morrer, Estevão olha para os céus, vê os céus abertos, Jesus Cristo nos céus, sentado à direita de Deus, e ele vê os céus abertos, e então ele se entrega ao apedrejamento. Este homem era um homem cheio de fé, porque mesmo diante da perseguição ele não negou a sua fé, continuou firme nos seus propósitos, continuou evangelizando, continuou operando vários sinais e maravilhas. E este homem mereceu uma qualificação extraordinária. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Versículo 6. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Muito interessante ver isso, porque é símbolo de autoridade. Os apóstolos estavam reconhecendo, empoderando aqueles diáconos, dizendo o seguinte: agora vocês estão aptos para o exercício ministerial. E os diáconos reconhecendo a autoridade dos apóstolos. Tudo que nós fizermos, nós vamos continuar prestando contas aos senhores. E os senhores têm autoridade para nos cobrar. É isso que este sinal de imposição de mãos tem como simbologia. Versículo 7. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Quando o corpo de Deus trabalha unido, quando o ministério diaconal trabalha unido com o ministério sacerdotal, que é o ministério pastoral, quando os dois trabalham unidos, quando todas as pessoas são assistidas de forma justa, quando as viúvas não estão sendo esquecidas, quando os pobres não estão sendo esquecidos, estão sendo atendidos pela igreja do Senhor, quando os diáconos estão trabalhando firmemente num só propósito, quando são pessoas cheias do Espírito Santo, o evangelho cresce. Quando todo mundo está unido no mesmo propósito, não tem como o evangelho não crescer. Quando a igreja do Senhor está cheia do Espírito Santo, busca a santidade e trabalha para que a sociedade seja transformada, a cidade toda é mudada. A cidade toda. E nós veremos aqui em Oriente a cidade transformada, amém? Nós veremos essa cidade ganha para o Senhor Jesus. Não por mérito da igreja Holiness aqui, não, mas pelo mérito daquelas pessoas que estão buscando a vontade de Deus para esta cidade. Mérito do próprio Deus, glória do próprio Deus, que está usando cada um de nós como um tijolinho na construção. Cada tijolo é muito importante para que toda a obra seja concluída, para que a obra de Deus seja concluída aqui na cidade. Quando o poder de Deus está junto do seu povo, até as outras religiões começam a se converter ao cristianismo. Versículo 7 termina: também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Gente,
Até os padres estavam se convertendo naquela época. É mais ou menos isso que esse versículo está querendo dizer. É mais ou menos isso. Os sacerdotes de outras religiões estavam abandonando a sua fé e vindo para o cristianismo. Estavam abandonando o judaísmo clássico, aquele que fazia sacrifícios. Estavam crendo no Senhor Jesus e se convertendo ao cristianismo. Quando o poder de Deus está com o seu povo, quando o poder de Deus está com a sua igreja, quando nós somos cheios do Espírito Santo, até os sacerdotes de outras religiões se convertem. Amém? E nós seremos esses instrumentos. Basta nós buscarmos 3 coisinhas simples. Termos um bom testemunho. Primordial. Quando nós estivermos lá no mercado, na padaria, no trabalho, onde quer que seja, darmos um bom testemunho. Em segundo lugar, quando nós formos cheios do Espírito Santo. Se você não teve essa experiência de ser cheio, de receber a plenitude do Espírito Santo, busque, peça ao Senhor. Não somente nos cultos, mas promova momentos em que você possa verdadeiramente buscar essa plenitude do Espírito Santo. E em terceiro lugar, cheio de sabedoria. Quando nós formos cheios de sabedoria, as outras pessoas vão ficar encantadas com a nossa sabedoria. E vão querer seguir o nosso Deus, porque a sabedoria também é a ação do Espírito Santo. É poder do Espírito Santo. É o mover do Espírito Santo em nós. Por nós mesmos nós não conseguimos. Por mais que a gente leia, busque, a gente não vai ter a sabedoria do alto. Mas quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, Ele nos enche com essa sabedoria também. 3 coisinhas. É difícil? Não, não é difícil. Não é difícil. Mas nós precisamos pagar um preço. Estar dispostos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.